O Colégio Protágoras apresenta Podcast, o seu podcast educacional. Olá, amigos! Prazer estar aqui. Mateusão, sou um dos professores de Geografia do Colégio Protágoras e a gente vai aqui gravar o nosso podcast e tô felizão. Primeiro, porque eu tô no Protágoras, né? E segundo, porque eu tô com meu amigo, meu irmão, Piclizão. Massa demais. Quero agradecer, meu amigo, a oportunidade de fazer parte desse podcast. Eu sou o professor Picles, sou professor de Geografia também, faço parte da equipe do Colégio Protágoras. E hoje nós vamos falar de um assunto muito pertinente, né, Mateusão? É verdade, cara. Falar sobre urbanização, que é um tema muito recorrente, né, no Enem, aí eu sugeri, né, para que a gente fizesse uma abordagem para ajudar nossos alunos aí que vão fazer Enem, falando da Revolução Industrial até os dias de hoje, as dificuldades, né, que as cidades enfrentam, as pessoas que nelas estão também enfrentam. Havia comentado com você o quanto é dinâmico esse assunto, porque ele envolve economia, envolve sociedade, envolve meio ambiente. Então, é um tema bem interessante para quem vai fazer Enem, porque até algo relacionado à redação e questões urbanas, né, podem sim estar na prova. Faz um apanhado aí da evolução das cidades, para a gente começar a falar da Revolução Industrial para frente. Legal, amigo. Bom, a urbanização é um fenômeno que está na sociedade, que está na humanidade há muito tempo, né? Há pelo menos aí uns 10, 12 mil anos atrás, nós tivemos os primeiros assentamentos urbanos em regiões do continente asiático, em regiões do continente africano, agora, posteriormente, mais recente, em regiões também do continente americano. A Revolução Neolítica, ela é um dos marcos que nós utilizamos na geografia para falar de primeiras cidades, né? As cidades da antiguidade, as cidades que surgiram às margens do rio Tigre, Eufrates, na Mesopotâmia, as cidades que surgiram às margens do rio Nilo, as cidades que surgiram às margens do rio Yangtze, na China. Junto também com um pouco da história da agricultura, né, amigo? A fixação do Exatamente. homem. É indispensável separar a cidade do campo, né, amigo? Campo e cidade estão juntos desde que o ser humano resolveu se fixar, né? Desenvolver a agricultura, construir as primeiras cidades. E a urbanização é um marco importante porque é a hora que sobra coisa no campo, né? Porque antigamente, tô falando bem antigamente mesmo, você tinha que produzir para comer, né? Aí um dia, uma pessoa se deu ao luxo de não produzir e ter o que comer. É quando as cidades começam, de fato, a ganhar importância, né? A gente tem um período, né, amigo? Decadência das cidades. Durante ali o feudalismo até a transição para a Idade Moderna, começar o capitalismo, as cidades ganham um fôlego, mas o renascimento urbano vem com a Revolução Industrial, né? E todas as transformações socioespaciais que ocorreram com decorrência deste processo e das consequências dele, né? Eu me refiro à indústria e à consequência direta, que é a urbanização e essas transformações que as sociedades passaram. Que a geografia trabalha muito bem, que é a nossa função, né? A função do geógrafo é essa, é analisar as transformações que ocorreram na sociedade, né? Aliado às transformações do espaço. A espacialização dessas cidades, né? Onde elas estão, em países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, né? Inclusive, isso aí que você falou é um negócio interessante, porque o aluno ele não tem muito essa consciência, claro, não os nossos alunos, né? Da diferença entre a urbanização dos países ricos e pobres, né? Porque aí você começa a entender muito dos problemas, né? Se a gente for considerar que a Revolução Industrial ou que o renascimento das cidades ocorre ali por volta do século 17, 18, talvez 19, a gente entende que as cidades têm um papel muito importante também em relação à economia, ao comércio, né? As metrópoles, lembra desse termo que era utilizado lá durante o período colonial, século 17? Ou seja, havia uma forte relação econômica,
social, cultural das cidades europeias com as colônias aqui nos territórios nas Américas, né? Posteriormente na África, na Ásia e na Oceania. E cabe destacar também que a cidade ela passa a exercer um fator de atração para os indivíduos, para a população que mora no campo, migrar, né? E trabalhar como operário nas primeiras fábricas. Lembrar também do papel da indústria têxtil, da indústria do ferro e do aço tiveram nesse processo, né, meu amigo? Cara, tá parecendo que a gente fez essa disciplina com o mesmo professor na UFG, viu? Inclusive, eu tô com o nome dele anotado aqui. Eu gostaria de citar. Posso utilizar, amigo? Por A citação? favor, nosso mestre, né, Nosso cara? mestre. Grande Tadeu Arraes, né? Genial. Ter a oportunidade de ter sido aluno desse monstro. E a gente fez essa disciplina com ele, né? E falar de urbanização sem falar de cidades liberais, cidades pós-liberais, a transformação, a visão do arquiteto, né, sobre as cidades. Ninguém para falar de uma cidade Do urbanista, né? como um arquiteto, né? Amigo, você estava falando aí sobre a história das cidades, a evolução, aí, a decadência, né? É interessante porque Roma chegou a ter 1 milhão de habitantes, né? Durante o Alto Império Romano, o auge do Império Romano. Constantinopla, né? Ali na Turquia, Istambul, nós temos também a capital do Império Babilônico, né? Que foram cidades muito Muito, populosas. muito populoso. Cairo, no Egito. Agora, a particularidade de Roma ter 1 milhão de habitantes lá no século 3, 4 é surreal, né? Porque quando vem o fim do Império Romano, Londres vai ser a próxima cidade a ter 1 milhão de habitantes, né? No século 1901. Século 20, 1901. Teve um hiato gigante, né? É nesse ponto aí que eu me refiro a, A decadência das a cidades. decadência das cidades, né? Um período tão grande onde as estruturas rurais eram tão definidas, né? E você estava me mostrando aquele slide, né, da sua aula, queria assistir essa aula. Países aí que ainda possuem taxa de urbanização inferior a 40%, né? Claro. Mas ainda, assim, a gente tem um mundo onde hoje o percentual é pequeno, né? Mas o mundo hoje ele é mais urbano do que rural. Sim, o mundo é urbano. Essa Tem é uma- uma tendência global, É né? uma tendência E no global. futuro, os países subdesenvolvidos, na Ásia, na África, também vão ser países urbanos, Com né? certeza. Você não- Tratando-se de evolução, transição demográfica, todo mundo vai ser urbano no futuro, Com né, amigo? certeza. Um dos desafios que ocorre no campo é fixar a população, né? Porque a cidade é um fator de atração. Com certeza. E outra, você não pode falar que eu tô velho, mas eu lembro o dia que eu falei isso pela primeira vez numa sala de aula. Final dos anos 90, início do século 21, eu Foi em falei. alguma dessas cidades da antiguidade, amigo? Não, foi aqui em Goiânia mesmo. Damasco. Nem tanto, né? Nem tanto. Cara, essa parada que você falou aí é interessante porque a industrialização dos países ricos e pobres, as diferenças são significativas, né? A industrialização, ela intensificou as taxas de urbanização. A cidade passa a crescer numa velocidade muito mais acelerada do que antes, né? Se considerar o período aí da Idade Média que você está falando ou o período da Antiguidade. A Revolução Industrial intensifica o êxodo rural e aumenta o crescimento da cidade de maneira acelerada. E isso faz com que problemas surjam, né, meu amigo? Problemas relacionados à ocupação do solo, problemas relacionados ao saneamento básico, problemas relacionados à infraestrutura, à mobilidade. É verdade. O fato de algumas cidades terem lidado com esses problemas primeiro, como Londres, por exemplo, né? Paris, Londres. Cidades que enfrentaram grandes problemas lá atrás, né? Você se lembra dessa frase? Todas as cidades têm um pouco de De Londres. Tadeu Arraes, né? Porque quando você vê um quarteirão, né? Ali é um pedaço de Londres na sua cidade, não é, amigo? Cartier, né? Um bairro. Com Exatamente. certeza. É interessante ver esses conceitos aí, né? Porque o incêndio de Londres em 1666, ele transformou não só a cidade de Londres, mas todas as cidades do mundo, né? Exatamente. Porque é uma referência para planejamento urbano,
para evitar situações catastróficas como aquela do incêndio, né? Até o grande incêndio, as cidades cresciam de maneira livre, né? Sem uma regulação, uma regulamentação do espaço. E o grande incêndio foi uma tragédia, né? Londres era uma cidade cujas casas eram construídas de madeira, muito próximas umas das outras. Quando o incêndio ocorreu em se eu não me engano, um comércio, né? O incêndio rapidamente se alastrou e destruiu quase toda a cidade. A partir dali, foi necessário planejar a cidade, né? A cidade passa a crescer gerida por um plano diretor. O estado, né, o meu prefeito, como quiser, ele tem que regular, né? Dizendo o que pode, o que não pode Exatamente. ser praticado ou construído numa área urbana para dar conforto, para dar segurança, em tese, né? Quando fala As de questões relacionadas à saúde pública também, né? As doenças, as infecções, a poluição da água, a poluição do solo, tudo isso também exigiu que a cidade fosse planejada, né? Combater as epidemias. Não havia saneamento básico nas cidades industriais, não havia saneamento básico nas cidades europeias do século XVIII, XIX. Daí a necessidade de planejar a cidade gerida. Entendo. E no Brasil ainda tem uma dificuldade maior, né? Não falar só do Brasil, mas os países em desenvolvimento que se urbanizaram mais recentemente, né? Se industrializaram também depois dos países ricos. Esses países, essas cidades, né? Elas enfrentam problemas mais acentuados porque o processo de urbanização foi mais rápido, né? A mecanização do campo expulsou muita gente para a zona urbana, né? Então, os problemas que isso causam, que esse êxodo rural causou na cidade, é muito marcante em relação à qualidade de vida das pessoas, né? E tantos outros problemas. Favelização, lixo, poluição, tudo isso acaba sendo consequência, né? O êxodo rural no Brasil e nos países em desenvolvimento, ele ocorreu numa velocidade que talvez não tenha dado tempo das cidades se estruturarem. Não é, amigo? Exatamente. Houveram surtos de urbanização e, consequentemente, as cidades não acompanharam com o planejamento o crescimento populacional, né? Goiânia viveu isso na pele. Se a gente pegar, por exemplo, quando Goiânia foi planejada, lá na década de 30, pelo Atílio Corrêa Lima, ela foi planejada para 50 mil habitantes. E isso já era algo assim absurdamente grande, porque a cidade de Goiás, que era a capital do estado, tinha uma capacidade para 20 mil, ou seja, planejar uma cidade para 50 mil habitantes já era vislumbrar um futuro de uma capital muito O grande, né? dobro, né? Exatamente. E hoje Goiânia é uma cidade que tem mais de 1,5 milhão de habitantes. Nós superamos e muitas vezes, né, a capacidade original para a qual a nossa cidade foi planejada. A mesma coisa vai acontecer com outras cidades, né? Isso vai acontecer com São Paulo, isso vai acontecer com Belo Horizonte, isso vai acontecer com qualquer cidade, né, que vive esse cenário de um êxodo rural, né, de uma população que realiza essa transição do campo para a cidade de maneira acelerada, como aconteceu nos países, como acontece nos países pobres. E vai se formando regiões metropolitanas gigantescas, né? No O crescimento Brasil. horizontal das cidades, né? E no Brasil, você tem um crescimento dessas cidades, uma taxa de urbanização atípica, né? Se você fazer uma média, incluindo países ricos, né? Você conta nos dedos os países que têm uma taxa de urbanização maior que a do Brasil. Você me mostrou no gráfico lá, Japão, alguns poucos outros países, né? Têm taxa superior à brasileira. O Brasil está com uma taxa atual de 86%, né? Um pouco mais que isso. Em 2010 nós tínhamos 84% de percentual de taxa de urbanização. O modelo fundiário brasileiro é bastante responsável por essa taxa, né, de 86%, né? É um cenário que ocorre também no México, que ocorre em outros países da América,
América Latina, por conta da colonização, né, portuguesa e É, espanhola, que contribuiu para a concentração de terras. vamos explicar isso para nossos meninos aqui um pouco com mais detalhes, né? Já que a gente falou disso, né? Convido você para a gente falar um pouco mais sobre isso. É, o Brasil é um país que se foi no ponto central aí, né? Desde o período colonial, sempre concentrou terras, né? A própria distribuição feita pelas capitanias já era em latifúndios, né? De lá para cá, passando por todos os períodos, inclusive da República, com legislação recente sobre o assunto, o problema da concentração de terras no Brasil ainda persiste, né? Crônico. Com latifúndios, mecanizados, a fixação de pessoas no campo é reduzida. No Tanto, Brasil, menos que 14%, né? 14%. você pode notar isso também pela própria participação do setor primário no PIB, né? Que pelo movimento que se faz, parece, né? Parecia ser maior, mas não é também tão representativo assim a participação do PIB nas atividades primárias, né? E a urbanização acaba que se acelera por esse motivo, né? A expropriação do campo associada à expulsão, literalmente, do trabalhador rural. E agora eu quero problematizar isso de uma maneira interessante também e crítica, porque normalmente, não estou dizendo que é uma regra, mas normalmente esse trabalhador que vem do campo para a cidade, ele vem com baixa qualificação da mão de obra, ele não tem condição de competir no mercado de trabalho com alguém que já se formou, graduou, né, especializou o seu trabalho. E aí ele vai disputar postos de trabalho no setor terciário, serviços, normalmente com as rendas, salários mais baixos. E esse processo marginaliza esse indivíduo que vem do campo para a cidade de maneira expropriada, né? Estou tratando desse que vem de maneira expropriada. Não estou falando das pessoas mais abastadas que têm condição de pagar uma escola e aí a família vem para a cidade com estrutura, mora no bairro planejado. Não é esse o caso. Eu estou falando que o maior percentual de trabalhador do campo para a cidade, ele vem com baixa qualificação da mão de obra. E aí ocorre um fenômeno interessante que a gente chama de hipertrofia do setor terciário, um inchaço do setor terciário. Muitos trabalhadores vão para o posto dos serviços. Vai ser, por exemplo, um trabalhador aí, um motorista, vai ser um prestador de serviço. E, obviamente, ele não tem condição de morar na área da cidade, na área urbana, com maior planejamento. Né? Você concorda Com comigo? certeza. Aí ocorre a periferização, né? Periferização, a ocupação das áreas de risco, né? A ocupação das encostas, a ocupação das áreas de As partes mais inundação, baixas das cidades, as né? planícies de inundação. Aqui em Goiânia, a gente tem algumas áreas, né, dessas ocupadas aí que a gente pode citar como exemplo. A própria região da Marginal Botafogo, né? A região ali do Córrego Cascavel, Exatamente. ali também é um São gargalo. tantos problemas, né, que a gente pode citar, né? Nossa, tô falando só de inundação, de ocupação de áreas baixas, né? Porque os problemas são muitos, né? Quando nós conhecemos o litoral aquela vez, em Ilhéus, e você me mostrou a ocupação das encostas, né? As casas que eram construídas literalmente na vertente, né? Em áreas de erosão. E o Brasil sofre muito com isso, né? Se a gente pegar o processo histórico, a taxa de urbanização, que é muito superior à taxa de população que fica no campo, aliado a uma ocupação irregular, nós temos a fórmula perfeita para os piores problemas urbanos, né? Ilhéus, né, que você citou aí, uma cidade litorânea, né, mas que tem ocupação de risco ali naquelas encostas, né? Cada casa pendurada que não é se vai dar problema, né? É quando vai dar problema. Exatamente. Goiânia é uma cidade que convive menos com esses problemas, né?
Porque Goiânia é uma cidade que tem é, uma é plana demais, né? Claro que tem áreas de encostas, áreas próximas a leitos de rios, mas com menos declividade que outras cidades. Mas isso não isenta nós de termos problemas relacionados à erosão, né? Que ocorre muito nos bairros mais periferizados por falta de um planejamento, uma infraestrutura adequada para o escoamento da água. Nós temos bairros em Goiânia que sofrem muito com erosão, com a perda de solo, a movimentação do solo, a formação das bossorocas, das ravinas. E eu penso em outras coisas. Às vezes com as minhas filhas eu comento quando a gente está andando de carro, porque Goiânia é uma galeria a céu aberto. Goiânia tem uma infinidade de prédios em Art Deco, que, salvo engano, acho que é o segundo lugar do mundo que tem mais Art Deco fora da França, Goiânia. Só que esses imóveis com arquitetura belíssima, eles estão todos ofuscados por letreiros, por luminosos de lojas. É uma riqueza que Goiânia esconde, né? O próprio Teatro Goiânia é um exemplo de uma dessas obras arquitetônicas muito emblemáticas da nossa cidade, né? E Goiânia tem também o bairro que foi planejado ali no setor sul, já com uma outra perspectiva urbanística e arquitetônica, né? Que são as cidades jardins. Estilo Setor Sul e a própria cidade Jardim mesmo? O setor sul, principalmente, né? Aquela estrutura onde cada casa tem acesso a uma praça com uma rua sem saída. Isso é uma influência do urbanismo inglês, né, na nossa cidade, que foi implementado por Armando de Godoy, né, o segundo arquiteto que passou a gerir a nossa cidade, depois que o Atílio Corrêa Lima voltou para a cidade dele, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Aí o urbanismo e o planejamento arquitetônico de Goiânia passou para o modelo cidade-jardim. Nós trocamos altas ideias já dessa parada de Cidade Jardim nas nossas andanças aí, né, amigo? Exatamente. Goiânia é uma cidade ímpar, além de linda, pode ser modelo para muitas explicações, né? Tipo, exemplo para muitos temas, como por exemplo, o que passou a região ali do Parque Flamboyant, antiga Vila Lobó, né? Gentrificação. Adoro esse conceito. Amigo, eu que sou um pouco mais velho que você, né? Me lembro que ia para casa de uma tia ali no Jardim Europa e a cidade acabava ali. Aí hoje tem o Eldorado, né? Bairro de classe média de Goiânia. Outro exemplo clássico, né? De gentrificação. Me lembro de uma funcionária que nos ajudava na nossa casa, né? O nome dela era Vânia. Ela morava ali no Parque Flamboyant hoje, na Vila Lobó. E a especulação imobiliária, né? A gentrificação. Foram comprando aquelas casas ali, aqueles lotes, e hoje tudo verticalizou ali, né? O que que Área é, muito nobre. o que que é a gentrificação em termos mais conceituais? É a valorização do espaço urbano, né? O termo deriva da palavra gentleman, é uma palavra que diz respeito à educação, né? Uma pessoa gentleman é uma pessoa educada. O príncipe, né? Eu sou um exemplo. Exatamente. E assim, você está dizendo que antes havia um espaço em Goiânia cuja ocupação era de classe média, classe baixa. E agora, nos tempos mais recentes, houve uma valorização do espaço. E essa valorização foi motivada por alguns agentes, atores. Quais atores são esses, meu amigo? Uai, primeiro uma obra bonita igual aquela, né? Aquele lago, aquele Todo gramado, artificializado, né? uma infraestrutura que deixa a região um requinte, vamos dizer assim, né? Uma zona de frescor. É, é um atrativo, né? Aí, gentrificar, para quem tem dinheiro, abuso de poder econômico é fácil, né? Tudo tem seu preço, né? Lentamente os caras foram comprando as áreas, né? E construindo prédios cada vez mais altos e luxuosos, né? A gentrificação ela pode ser motivada
pelo agente privado, né? Como você disse, a especulação imobiliária, mas ela também pode ser motivada pelo poder público, né? Ao construir o bosque, por exemplo. Exatamente, construir postos de saúde, delegacia de polícia, construir uma área de comércio, né? Tudo isso contribui para gentrificar, construir uma praça, um parque. O poder público também é um agente que motiva a valorização do espaço, né? E depois transfere para o privado. Mas será que quem mora nessas áreas gentrificadas convive também com problemas urbanos? É possível, amigo? É possível você morar em uma cidade e passar isento de problemas urbanos? Acredito que não. Também acho que não. Eu acho que as cidades dos países desenvolvidos também têm problemas, né? A gente está falando aqui de cidades dos países subdesenvolvidos que têm os seus problemas, mas o problema da urbanização é comum a todas as cidades. Existem favelas, em cidades do primeiro mundo, em cidades do mundo europeu, do mundo norte-americano. Existem áreas de periferização, existem áreas de violência urbana, marcadas pela violência urbana. Existem áreas marcadas pela ausência do Estado. Então, esses problemas eles são comuns às cidades dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Existe um historiador norte-americano, ele se chama Mike Davis. Ele escreveu um dos livros mais importantes sobre as cidades no mundo. O livro se chama Planeta Favela. Planeta Favela. Mike Davis, anota aí, pesquisa depois. Você vai encontrar na internet a versão em inglês, mas tem traduzido também. E ele fala de favelas em cidades dos Estados Unidos, de favelas em cidades da Europa. Existem países do continente europeu com baixo IDH, com áreas de ocupação de risco. Então não são problemas comuns apenas a países pobres. A urbanização ela tem problema em qualquer lugar do mundo, ela gera problema em qualquer lugar do mundo. Londres foi a primeira cidade do mundo, já agora no século XX, a ter uma lei de controle da poluição atmosférica. Inclusive foi o Churchill, Winston Churchill, que promulgou essa lei lá no início do século XX. Haviam muitas fábricas em Londres, existem muitas fábricas em Londres, indústrias em Londres até hoje, mas no século XX muitas dessas fábricas queimavam carvão. E a fuligem, né, a poluição liberada pelo carvão, causava chuva ácida, causava poluição atmosférica, aumentava os índices de doenças relacionadas à respiração. Então Londres passou a ter mais problemas com saúde, por exemplo, né, o sistema de saúde sobrecarregado, muita gente doente, no aspecto aí pulmonar, que eles tiveram que implementar uma lei de controle de poluição atmosférica urbana. Ou seja, os problemas urbanos ocorrem em qualquer lugar do mundo. Não tem jeito de Tem você jeito. morar numa cidade e ficar fora dos problemas urbanos. Um trânsito que seja. A falta Ah, de mobilidade, né? mas eu moro lá na Ecovila Santa Branca, né? Entre Goiânia e Anápolis. Aí você não mora na cidade, né? Ali é zona rural. Problema do lixo, problema bem complicado nas cidades. Não só relacionado à coleta, né? Mas também a questão de armazenamento, né? Destino correto, reciclagem, reaproveitamento. Os aterros sanitários são um problema urbano também. Não tem onde fazer a separação adequada e o depósito desse material de lixo, né? Ele é um problema para o solo, né? Porque ele contamina solo, ele contamina lençol freático, ele é um vetor de doenças. Ele é um problema também para a atmosfera, porque libera gases, contamina a atmosfera. Qualidade do ar nem fala, né? E ele é um problema do ponto de vista do uso do solo, porque todas as propriedades que estão em volta do aterro vão ser desvalorizadas. Restaurante principalmente, né, amigo? Todos, todos. Mosca pra caramba. É. Ai. Amigo,
dentro de ecologia de cidades, que é isso que a gente está falando, de questões de problemas urbanos relacionados ao meio ambiente, a qualidade do ar é uma preocupação grande, né? Em relação à quantidade de doenças, ainda mais em épocas do ano de estiagem, né? O problema da poluição nas grandes cidades parece que não tem solução, né? Vamos ver se quando os carros forem todos elétricos, né? Isso pode mudar. Será? Com certeza, né? A queima de combustíveis fósseis, a atividade industrial são os fatores mais preponderantes. Atividade portuária também, né? Nas cidades portuárias são muito preponderantes na emissão de gases de efeito estufa, né? Causam as ilhas de calor, é, criam as Até a áreas. verticalização excessiva das cidades é um problema, né? Para a circulação de ar, para questões ambientais. E outros problemas, concentração de pessoas em pequenas áreas, né? Como o que acontece ali, por exemplo, em Águas Claras, né? Em Brasília. Já passou por ali? Já, com certeza. Um lugar pequeno, mas que tem um prédio do lado do outro e que mora uma quantidade absurda de gente. Aí é saber que os problemas vão existir, né? A impermeabilização do solo, né? Que aumenta o escoamento superficial da água. Aumenta o escoamento superficial de água, diminui a taxa de raios solares que são refletidos, né? Aumenta a taxa de absorção, tornando as cidades zonas de desconforto térmico, né? Cara, de todo jeito que a gente pensar, as cidades elas estão sempre em constante processo de romper paradigmas, de enfrentar desafios, né? Que não são fáceis. Você falou um negócio interessante aí, Londres foi a primeira cidade que não sei o quê, né? Londres foi a primeira cidade que praticamente tudo, né? Você não vê ninguém falar que quer vir em Goiânia conhecer o Eixão, né? Andar no Eixão. Pois ainda em Londres é um passeio charmoso, né? Você andar de ônibus e conhecer o sistema de transporte público daquela cidade. Fazer um passeio no Tâmisa, né? Com certeza, um rio que corta a cidade de Londres, né? E não tem aquele cheiro forte de enxofre, Mas né? já teve, né? Já Já foi um dos teve, rios mais com poluídos do mundo. certeza, já foi sim. E a gente pode marcar para falar mais sobre esse assunto, porque parece que é um assunto que não tem tanto que a gente fala que é muito, sempre vai ser pouco. A Tamanha cidade é cheia importância. de desafios, né, meu amigo? A cidade é cheia de desafios. Ô, Thalisson, coloca aí para nós o Rapa, para a gente ir escutando aqui um trechinho da música que fala sobre as grades do condomínio são para trazer proteção. Olha lá, vai tocar, ó. A minha alma. Foi um prazer estar aqui com você, meu amigo. Quero agradecer a oportunidade, participar do podcast. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Falar de geografia é sempre muito bom, né? E sempre que tiver próximas oportunidades, conte comigo. Tamo Tamo junto. Um abraço, seus lindos. Fiquem com Deus. Abraço. Podcast, o seu podcast educacional.